Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus envolva e permaneça em nossos corações. Vamos ficar agora por alguns momentos em busca de conhecimentos, mas de conhecimentos espirituais, né? E a proposta de hoje é nós conhecer um pouco desse livro, Paulo e Estevão, que foi psicografado há 79 anos, quase 80 anos, por Chico Xavier, na década de 40, início da década de 40, né? E nos trouxe com esse livro muitos ensinamentos que a espiritualidade endereça a todo momento, a todos nós. E nós estamos aqui justamente para isso, né? Em busca do conhecimento para que possamos nos melhorar. Porque estamos todos, sem dúvida nenhuma, que estamos encarnados, estamos no mesmo barco, em busca de conhecimento para o nosso melhoramento. O entendimento e a percepção desse mecanismo que é a vida. E Jesus nos trouxe os ensinamentos devidos e adequados, necessários para que possamos melhorar, evoluir. Mas antes de nós entrarmos nesse tema, eu vou tocar uma música para que nós possamos harmonizar melhor ainda esse momento. A música, ela é sempre edificante, né? Então, depois da música, nós vamos entrar no tema e procurar entender um pouco melhor o que estamos fazendo aqui. Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pelas sementes que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer a flor
pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, o caminho certo pra seguir. Chico, através de Emmanuel, dá início nesse livro, na cidade de Corinto, uma cidade de domínio do Império Romano. Nessa cidade, existia lá uma família israelita que tinham as suas terras e foram perseguidos e tomadas as suas terras. Essa família ela era composta de Josedeb, que era o pai, o Gesiel, que era o filho mais velho, e Abigail, a caçula, uma flor. E por processos do mandatário da cidade, eles foram expoliados das suas propriedades. O pai morreu torturado, o filho Gesiel foi condenado às galeras, que eram os navios da época, era como se fosse uma condenação de morte. E Abigail foi absolvida e ficou sem ninguém e sem nada. E aí ela então encontra um casal que a socorre, a ampara, e levam ela para Cesareia, para Jope. E ali eles montam novamente uma propriedade de agricultura e cultivam frutas. E Abigail fica ali com eles durante muito tempo, porque já em Corinto era quase que impossível sobreviver. Gesiel, nas galeras, no remo, no trabalho forçado, sofre muito. E um romano que estava doente tem os cuidados de Gesiel e consegue se livrar da doença, e esse romano, Paulo Sérgio, lhe dá a liberdade. E ele consegue, então, chegar em Cesareia, e lá ele promete a esse romano, porque o romano faz com que ele faça isso, que ele troque o nome. E aí encontra uma pessoa que trabalhava com o Evangelho de Jesus já, isso no ano 35, e ele começa a estudar o Evangelho com os profundos conhecimentos que ele tinha da lei mosaica. Juntos do Evangelho, ele consegue compreender um pouco melhor o mecanismo da vida, do amor, da benevolência, da paz, e começa então a pregar. Ele chega na Casa do Caminho e lá logo ele tem a atenção e o carinho, o amor de Pedro, de Tiago, de João, e começa então a pregar na Casa do Caminho. E lá Saulo, que era o doutor da lei, o jovem forte, muito determinado, muito disciplinado, muito educado com as leis de Deus, com as leis mosaicas. E ele acha aquilo um absurdo e começa a trabalhar nas perseguições dos homens da Casa do Caminho.
E então ele coloca Estevão na prisão e determina um momento para matá-lo, para apedrejá-lo, que era uma das penas de morte da época. Mas nesse tempo ele conhece Abigail na estrada de Jope, onde Zacarias e Ruth tinham uma propriedade, e se enamoram, apaixonam-se, a grande paixão de Saulo, Abigail, e Abigail, com a recíproca verdadeira, Saulo era a grande paixão dela. Mas Saulo pede para que ela vá até o apedrejamento de Estevão, que era Gesiel, e transformou o nome dele para Estevão, mudou o nome dele para Estevão, para não complicar aquele romano de família nobre que tinha lhe dado a liberdade, já tendo sido condenado lá em Corinto. Então, quando Abigail vê aquela cena, vê o irmão sendo apedrejado, quase morto, Saulo para com o apedrejamento e leva a Estevão até um quarto, uma sala, e os dois falam, os dois se amam, a Abigail e Estevão. E Estevão não condena Saulo pela atitude e pelo entendimento que ele tem. E aquilo deixa ele muito triste. Mais tarde, Abigail morre nos braços de Saulo e ele fica muito nervoso, ainda mais nas perseguições dos cristãos. E aí ele então vai em busca de Ananias, que converteu também Abigail ao cristianismo, aos evangelhos de Jesus. E ele faz uma pequena caravana e seguem para Damasco. E às portas de Damasco, Jesus lhe aparece. Jesus, com uma claridade, um clarão que se faz, Saulo cai do cavalo e Jesus então lhe aparece perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, atordoado com toda aquela situação, já de joelhos, fica observando aquele homem de uma beleza rara, Jesus de Nazaré. E aí então se passa tudo o que tinha passado, as perseguições na Casa do Caminho, o apedrejamento de Estevão, de tudo que tinha acontecido em relação a esse Jesus. E aí então ele compreende que Jesus era o Messias prometido pelas leis mosaicas e pelos profetas. E aí então ele pergunta a Jesus: que queres que eu faça? E Jesus então, num sorriso meigo, aquele olhar sereno, diz a ele: entre na cidade e lá te dirão o que você deve fazer. Saulo então sai, tateando, cego, se hospeda, e 3 dias depois, aquele que ele estava perseguindo, Ananias, chega então no seu quarto da hospedaria, lhe impondo as mãos e lhe devolvendo a cegueira. Saulo, nesses 3 dias de reflexão, pensa em tudo que tinha acontecido, então se começa a se devotar inteiramente a Jesus, assim como ele tinha uma devoção sem limites em relação à defesa das leis mosaicas e da lei divina. Ele começa então a se dedicar a Jesus, sendo o 13º apóstolo, né? O apóstolo de Jesus, o pregador, aquele que levou a palavra, a boa nova para todos nós. E aí, meus irmãos, então eu pergunto: onde que está a nossa Damasco? Onde onde estão esses ensinamentos de Jesus? Até que ponto esses ensinamentos têm
sido introjetados na minha vida, na nossa vida, para que nós possamos nos transformar, para que nós possamos ter a transformação que teve Saulo, de Saulo para Paulo, do homem implacável, duro, coração endurecido, sem sentimentos, para um homem de fé, de amor, de benevolência. De que forma que nós estamos tratando esses entendimentos? Até que ponto eu tenho compreendido esses ensinamentos do Evangelho? Porque a doutrina espírita, esse farol que nos mostra o caminho, nos ensina o caminho, assim como Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a doutrina espírita hoje nos mostra como caminhar nesse caminho, nessa vida que Jesus nos mostrou através dos 3 anos de pregações que ele fez na Galileia. Então, e depois então, com a continuidade, Saulo, que se transformou em Paulo, deu continuidade a esses ensinamentos. E até hoje, mais de 2000 anos depois, nós ainda estamos batendo na tecla do amor, sem conhecer, sem saber o que é o verdadeiro amor. O nosso egoísmo, a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa vaidade, ainda estão muito presentes em nossas vidas. E nós, muitas vezes, damos a mais e muito mais atenção a esse orgulho, a esse egoísmo, a essa vaidade, do que os ensinamentos que têm sido trazido a todos nós há muito mais de 2000 anos atrás, com as leis mosaicas, mais de 1.200, 3.200 anos atrás, e nós ainda não compreendemos, ainda estamos batendo na mesma tecla, sem saber de que forma nós vamos compreender isso. Porque todos nós, como foi falado, estamos no mesmo barco, em busca de compreensão e de entendimento para entendermos o amor. O que é esse amor? O que é esse amor de Cristo? O amor de Estevão, que foi para o apedrejamento, sorrindo em busca de Jesus, da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Sem admoestar ninguém, sem molestar ninguém, sem prejudicar ninguém. E nós ainda, com esse orgulho, com esse egoísmo, com essa vaidade que se faz muito presente nas nossas vidas, nós nos milindramos por qualquer coisa, né? Por isso, meus irmãos, é preciso nós buscarmos esses entendimentos. Leiam Paulo e Estevão, retirem as lições necessárias, porque vale a pena. Tenho a mais absoluta convicção de que irá com certeza modificar muitas almas. Por isso, meus irmãos, eu quero agradecer muito por estar falando desse tema e pedir a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade que nos ampare, nos proteja e nos mostre o caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos ilumine e que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.